Encolher na chuva. Por isso que ela não veio hoje. Então vamos lá, né, Jô? Quinta do Sexo. Hoje estou com o nosso amigo Uzi, teve aqui outro momento cantando a música dele, falando do livro dele, mas hoje ele vai vir falar como um terapeuta, né? Se apresenta à nossa audiência, Uzi, seja bem-vindo ao programa Passando a Regra Nativa FM 98.1. Agora é com você, meu jovem. Vamos lá, bom dia, eu sou Hudson Oliveira, sou terapeuta, escritor também. Já tive a felicidade de estar aqui apresentando um pouquinho do meu livro, conversando um pouco sobre o meu trabalho como artista também, que é um trabalho paralelo que eu desenvolvo. E agora estaremos aqui, né, às quintas-feiras, quinzenalmente, falando sobre esse assunto que é tão polêmico e tão gostoso ao mesmo tempo, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, não é à toa que a gente fala bastante na nossa roda de amigos, né, tanto homens quanto mulheres. Só que é um tema que dificilmente, curiosamente, a gente não divide muito com o parceiro, né? Muitos casais... Fala com os outros, né? Fala com e não os fala outros. com a pessoa que devia falar, né? Isso é o mais engraçado, cara. E quando eu tava pensando, quando você me fez o convite, Thiago, para estar aqui, eu fiquei pensando numa pauta para falar sobre sexo, né? Que seria o tema do programa. E eu falei assim, pensei em um monte de coisa, que procurei na internet, vi coisa pra caramba, mas eu falei assim, alguém já falou sobre o que é sexo, de fato? Assim, já se perguntou o que é sexo mesmo? A gente fala do ato, né? No ato, né, sexual, mas não fala a verdade, a essência do sexo, né? A gente fala de vários aspectos do sexo, mas que envolve sempre o lado físico. É. Pouco a gente fala do sexo nas outras áreas, que hoje a gente vai abordar um pouquinho. E aí eu queria hoje trazer até uma curiosidade. Digamos, toda quinzena, né, na quinta-feira, quero trazer aqui nessa manhã. Então já prepara o café aí, né? Prepara o café. Chama a patroa pro lado. Chama a né, patroa. Vamos ver essa conversa aqui um pouco, né? Essa prosa. Só não leva o café pra cama. Pode também, ué. Uai, por que não? É onde tem que levar, uai. Claro, quem sabe, né, depois do café. É. É uma gentileza. O sexo, principalmente, né, dentro da relação, é aquela coisa que você vai construindo ao longo do Isso, dia. é. Eu vi uma vez a Fabiana Carla, que é aquela humorista do Zorra, né, falando que muitas vezes os caras chegam do trabalho, não fazem nada durante o dia e já querem à noite ter a sua relação garantida ali. Você tem que chegar do trabalho, e a esposa geralmente ela tá cheirosinha, né, limpinha, né, com o seu jantarzinho pronto, mas você tem que chegar, olhar assim, do pezinho até em cima dela, para já tá falando, tô chegando, já cheguei, né, e você tem que olhar, entendeu? Dá um beijinho nela, fala, mano, hoje você está linda, né, quer dizer, sempre você esteve linda, né, hoje você tá mais ainda, cada dia você fica mais linda, né? Aí o que acontece? A mulher sobe no pedestal e gira, que nem doidinha, né? E aí na hora ela vai virar os olhinhos que nem bomba de gasolina. Aí é bom, né? Aí o João, voz da experiência, né, Hudson? Rapaz, eu fiquei surpreso aqui. A gente teve a real... olha só, lição de vida aqui. Tô aprendendo aqui, já vou chegar praticando em casa. João, filho, a voz da experiência aí, da toa, O não. olhinho tem que estar sempre ligado, sempre tá ligado. Se a mulher vai pro fogão, você olha, se a mulher vai pro lado, você olha. Tá sempre dentro daquele, né? Falando que ela tá, né? Daquele jeitinho, né? Te provocando. Aí ela vai adorar, aí não tem como, né? Vai derreter até onde não pode mais, né? É isso aí. Então, assim, já é a oportunidade aí pra mandar aquele oi sumida no WhatsApp, Isso. né? Os caras geralmente, quando eu trabalhava, se mexiam, uma vez eu trabalhei estudando um pouco o discurso daqueles aplicativos de relacionamento, tipo Tinder e coisas do tipo. E aí, as mulheres criticavam muito, falavam que os caras não tinham muito o que falar. E quando chegava na parte do sexo, então, eles eram mais vazios ainda, parecia um bando de menino perdido. E aí é interessante que a partir de agora, aqui na nossa rádio, né, nesse momento que a gente tem aqui gostoso para falar sobre isso de uma forma descontraída, a gente pode abordar, né, essas questões, e o homem pode chegar agora com um pouco mais de conhecimento, que também é um ponto até sexy, né? Verdade. O cara que sabe falar um pouquinho mais sobre sexo não se perde tanto nessas coisas vazias, acaba se destacando, obviamente. Então, manda aí já a mensagem pra crush, né? Manda aquele oi sumida e vamos falar um pouquinho João, mais abertamente. manda aí mensagem pro crush. Eu não. Crush é tua namorada, você. Seu ficante. doido, Não é ficante, não, meu? Não, que tem nome de homem assim me envolvido, eu não gosto não. Sai fora, meu irmão, sai fora.
Aí o João, moleque, a voz da experiência aqui. Esse do sonzinho meio Clark, pra mim não pega não. Vou dar um oi pro crush seu aí, pro seu namorado. A seu mim não esposo, pega seu irmão. não. E vamos falar de sexo então, meu amigo Hudson. Olha, o Thiago esqueceu de falar, o programa que é feito por mim, por ele e por O amigo Hudson tá aqui hoje. o Hudson, entendeu, gente? Por Hudson, né? Só você sabe, Hudson, você sabe há quanto tempo eu conheço esse nome? Rapaz, não. Em 1900, já vai tararinha, né? Se criou um veículo automotivo, não sei se você sabe que seu nome tem o nome de um veículo. Eu não sabia. O Hudson, né? Falando que vem aprendendo aqui. Né? Então, há muitos tempos atrás, quando se criou, foi logo depois aqueles calhambeque, a vela, quando se criou os carros mesmo, todo fechado, todas as coisas, né? Sim, sim. Que surgiu esse Hudson, que era fabricado, se não me engano, pela Chevrolet, um negócio assim, né? E eu conheço desde aquela época, porque há muitos anos atrás, meu irmão teve um, né? Eu tinha o quê? 4, 5 anos, aí eu lembro daquele carro lá, né? A porta abria até o contrário, né? Não abria assim, a porta traseira, né? Literatura, a história automobilística brasileira. João tá surpreendendo, João. Tu tá fora, Eu não sei de nada. Tu tá empolgado com esse papo de sexo, chega a ativar o cérebro. Rapaz, o sexo é comigo mesmo. Só tem uma O coisa. sexo também ativa o cérebro, Só João. tem uma coisa. sabe. Hoje vocês Demais. trouxeram as secretárias, né? Isso que é triste, né? Hoje Mas assim mesmo. elas estão sumidas, não sei porquê, né? O que tá vendo que essas mulheradas tá subindo aqui, hein? Elas estão Thiago? guardando para um momento especial. Não, que Thiago quer namorar todas, aí dá nisso, né? Você é doido? dá Paulistano, Não você pode não, mandou- dá problema Chegar em em casa eu vou casa. apanhar. Você é doido, né? Pode falar isso não, João? Vamos falar de Até sexo. ela assumiu. Trabalhando Até demais, ela né? assumiu que Trabalhando tinha participação. demais. Sumiu até do meu celular ontem que eu tava vendo aqui. Não. Vou mandar minha filha repor de Vamos novo, lá, pra vamos não lá falar de sexo, que é o perturbar mais importante que papo é esse. ela. Vamos. Sabe por que tá falando da tua mulher? Você tá DR também aqui faz fugindo? parte do sexo, mas Vamos não agora. Vamos lá. Vamos lá, hoje. Rapaz, é importante isso aí, DR faz parte, né? Faz. Não necessariamente aquela DR que vem com uma carga negativa, né? Mas a DR no sentido de discutir os pontos importantes da relação. Como a gente tá falando aqui, as pessoas não conversam muito sobre sexo, os casais em si, né? Que eram os que mais deveriam conversar sobre sexo, acabam não conversando. E aí a gente tem um grande problema, porque quando a gente não se comunica, há uma insatisfação das duas partes que não é comunicada, né? Então, eu não sei exatamente o que você gosta, você não sabe o que eu gosto, e o pior, às vezes estou fazendo uma coisa que você não gosta e nem sei, Isso, né? é. E continuo fazendo porque não há essa comunicação. Imagina isso se prolongando ao longo de uma relação por anos, né? Então, a comunicação é um dos pontos essenciais do sexo, e aproveitando esse momento inicial, esse momento descontraído com o João, eu já queria lançar a pergunta, Thiago, para os ouvintes aí. O que a galera aí acha que é sexo? E aí vamos pensar aqui, o que você construiu como sexo aí ao longo da sua vida? Cara, pra mim sexo é uma relação a dois, né? Não só o ato sexual, mas você falou, a conquista ali, a conversa, aproveitar os momentos positivos, os momentos bons também, né? Então eu entendo que o sexo pra mim é todo esse conjunto de atitudes, vamos dizer assim, que vai construir isso aí, né? Então chegar ao orgasmo, vamos dizer assim, pra mim é isso, esse conjunto de relações, tanto afetivas, físicas, emocionais, que forem envolvidas naquela relação do dia a dia, né? Pra mim, sexo é isso. Não sei se é na minha concepção, né, João? O sexo é até aquele olhar penetrante que você dá, né? Ali já é sexual, já é um olhar sexual. Já começa por aí, né? É por aí. E aí o restante você vai, né? Caminhando. Aí tem que puxar conversa, conversar, falar, né? Sabe como é que é as coisas? Eu não tenho experiência nisso, não. Eu passei muitos anos aí. Rapaz, você tem. Não esconde o ouro não, João. Só trabalhei na vida. Fazer o quê, né? Tiago já... Mas é interessante, João. Quando a gente fala sobre sexo, as pessoas associam mais essa visão, né? Dentro da terapia, a gente expande muito isso. A gente pensa no sexo em todas as outras suas vertentes. E aí eu trouxe algumas aqui pra gente pensar um pouquinho, né? Pra gente expandir mais, aprender mais, né? Porque sexo também é informação, né? Como a gente falou aqui. Quanto mais a gente sabe, pra fazer aquela média, impressionar a gata, impressionar o gato, a girl, né? O boy. Eu tenho um ouvinte, eu não lembro o nome dele, ele tem uma pequena confecção
E ele já está ouvindo no programa. Todo dia de manhã Opa. ele liga e ele falou, não, esse programa de sexo eu vou ouvir amanhã, eu quero saber. Eu falei, aí, tá aí, ó, você está ouvindo, pode estar com a sua máquina aí funcionando, suas máquinas, mas você vai saber tudo sobre o sexo, tá? E avisa aí sua funcionária que eu vou arrumar um namoradinho para ela, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Ela quer um namorado, que ela tá estudante de faculdade, né? Tá sozinha, né? E ela tá precisando de um namoradinho, né, gente? Eu vou aí combinar com eles lá e vou anunciar aqui, né? Aí vocês, se quiserem entrar em contato com ela futuramente, amanhã eu vou dar os dados completos, né? Que ela tá sem namorar, coitadinha, tá solteira, mulher trabalhadora, estudante de faculdade, é uma mulher, né, familiar, né? Então, quer dizer, nós vamos, né? Vamos ver, né? Eu vou falar com o patrão dela se pode liberar. Oxe, que mandou o patrão dela. Não, é que eles são da mesma cidade do Pará, né? Então eles são... Então vamos embora, vamos falar sobre sexo. Vamos falar do sexo aqui não é hoje... Tinder, não. Vamos lá. Que hoje tá bom O o assunto assunto de seria essa sexo. questão Vamos da lá. concepção do sexo e o... João, depois da fala do Cupido João, Vamos lá. Vamos fazer um cupido. Cupido João, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as vertentes do sexo. Eu vou falar de uma forma bem breve, mas ao longo dos programas a gente pode ir aprofundando, né? É só pra gente expandir um pouco mais esse pensamento. Na psicanálise, a gente trabalha o sexo como uma energia muito importante, né? Que faz parte do id, dentro da divisão que a gente tem ego, id, superego, a gente chama de energia libidinal ou pulsão libidinal, que é responsável pelas coisas que a gente faz e não necessariamente pensa. A gente atende às necessidades do nosso corpo, isso tem muito a ver com o sexo, que é um dos instintos mais primitivos que nós temos. Então, toda vez que quando uma criança pensa em fazer alguma coisa, ela não tem ainda as construções sociais que a gente pode atribuir na psicanálise isso a uma vontade que vem desse impulso, dessa pulsão libidinal que tem a ver com a energia sexual que essa criança tem, né? O Freud falava que isso vinha já desde a fase infantil. Antigamente não se admitia muito isso, porque era complicado falar em sexo em criança, né? Por isso que o Freud, até é importante falar isso, ó. O Freud foi muito criticado dentro da comunidade médica e dentro do que era apresentado, porque ele simplesmente levou essa questão, esse questionamento para a área infantil. E aí ele, inclusive, testou isso nele mesmo, né? E ele percebeu ao longo dos relatos dos pacientes e dos pacientes dele que os problemas da vida adulta estavam relacionados com questões sexuais não resolvidas ou reprimidas na fase mais infantil. Então, hoje a gente trabalha muito dentro da psicanálise com a resolução desses traumas, a proposta de trabalhos voltados para essas questões mais sexuais, entendendo que esse é um dos principais motivos para que a gente tenha problema. Afinal de contas, né, falar sobre sexo de forma aberta já é difícil para um adulto. Imagina para uma criança, quando a gente tem que adaptar a linguagem e ir aos poucos, né, trazendo essa noção. Mas a criança precisa entender algumas coisas. Bom... não te atrapalhando? Não. Esses dias, acho que foi ontem, né? Nós fizemos uma reportagem que eu acho que é por esse mesmo problema, de a pessoa não ter uma instrução sexual em casa. Sim. Aí aconteceu isso. Um médico foi acusado, né, de ter feito ato sexual. Não, ele não fez. Hoje, para o médico, nós também levamos o toque de médico, né? Nós levamos, porque a mulher não pode levar na vagina, né? Diz que o médico tem certas coisas que tem que passar a mão ali na vagina, não tem jeito, né? O médico tem isso, ele é um profissional. Aí 5 mulheres acusaram ele de, né? Ele não fez igual aquele veinho que dopava e penetrava mesmo, né? Ele não, ele fez o trabalho médico dele, que está sendo agora investigado pelo sindicato dos médicos, né? Então eu acho que esse é um dos motivos, né, que a pessoa não teve orientação sexual, né, nem como adulto, porque ali já é adulta, né, a pessoa. E acaba fazendo um besterol desse, acusando o médico, né? Não sabemos se é besterol mesmo, né? Mas
Está tendo investigação. Mas ele foi ao público mesmo, deu entrevista nos canais de televisão, falando que ele não tem nada, que ele apenas agiu como um médico, fez a parte dele. Eu acho que o cara botar a cara a tapa, acho que ele não fez o ato errado que a mulher está querendo dizer, né? Bom, a questão é... Bom, a gente não pode definir isso, averiguar... Está sendo investigado. Mas eu acho que é um desses motivos, é a falta de ensinamento. De diálogo, né? De diálogo entre pai e filho. É importante, aí já vamos antecipar então até o lado biológico, né? O lado biológico do sexo fala muito sobre os órgãos sexuais e todo o sistema nervoso, todas as terminações nervosas conectadas aos órgãos genitais, né? Não só os órgãos genitais, mas principalmente os órgãos genitais, que é onde a gente mais tem problema, né? O que a gente tem mais dificuldade de enfrentar e falar é sobre a questão dos órgãos sexuais. Então, quando o menino começa a entender o que é o pênis e começa a entender sobre higiene peniana, né? Sobre a menina começa a entender a vagina e tudo, as partes, tudo, a gente está falando do lado sexual biológico, e também é extremamente importante, tem tudo a ver com o que você falou, João, porque se a gente desconhece o nosso próprio corpo, a gente não se toca, a gente não se experimenta, não vive o nosso próprio corpo, então dificilmente a gente vai conseguir dar acesso para outra pessoa fazer isso. Né? Coisa, tem que entender o que é, né? No caso que o João quis comentar, porque a pessoa não soube entender o que era um toque no sentido de análise, vamos dizer assim, médico analisando ali a vagina da mulher, ou é um toque sexual, né? Sensual, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o João quis falar nesse sentido, porque às vezes quando você não se toca, você não sabe o que é uma coisa e o que é outra, né? O que é uma análise e o que é um estímulo sexual, né? Olha, tem caso que é bem interessante, que eu já vi em consultório, que a mulher ela não reconhece, às vezes ela tem uma questão traumática, alguma coisa, e ela não reconhece a sensação do prazer de fato. Certo. Como ela sofreu algum trauma, geralmente voltado para algum tipo de abuso, não necessariamente físico, mas criou-se um bloqueio mental em relação à relação sexual, ela limita as terminações nervosas dela de receber esses sinais. Então, quando ela toca no clitóris, por exemplo, que é a área com maiores terminações nervosas na região da vagina, ela não sente aquele prazer que deveria sentir pelo potencial que o corpo tem, né? E aí isso torna um grande problema, porque quando o outro toca e ela sente, ela estranha isso, né? E aí acha que aquilo ali é absurdo, mas tudo tem a ver simplesmente com o fato de falar sobre sexo, né? E aí a gente fala na escola, a gente fala com o nosso terapeuta, a gente fala com a nossa família, a gente fala com os nossos amigos. E já percebeu, Thiago? Já percebeu, João? A gente fala de forma diferente? A gente não fala... Você não fala com a sua família ou com... com outras pessoas, com colegas de trabalho, enfim, como você fala com seus amigos mais íntimos, né? Então, são coisas importantes que a gente percebe em relação ao sexo. A gente também tem o fator bioquímico, que é como os hormônios, eles se organizam, são produzidos e são administrados pelo corpo. A gente tem alguns hormônios aqui que a gente conhece bastante, que é o estrogênio e a testosterona, estrogênio para a mulher, testosterona para o homem. A gente tem também a ocitocina, que é um dos hormônios do prazer, principalmente na mulher, que promove o relaxamento da região da vagina, né? Nós temos a serotonina, a adrenalina, que é exatamente aquilo que você falou, João, da aproximação, do olhar penetrante e toda aquela... Quando o sangue começa a esquentar naquele primeiro encontro, a gente está falando da adrenalina que está preparando o corpo para produzir essas outras substâncias, a endorfina que traz o prazer, a dopamina depois no orgasmo. Então, olha só, o tanto de nome, né? Eu lembro que no meu livro eu até coloco isso, tem um segundo texto lá chamado Dopamina, que eu falava assim, cara, na época da escola, eu conhecia um monte de nome terminado em ina, mas não fazia nem ideia do que significava. Né? Então, faltou aí uma explicação mais clara sobre isso. Mas acho que em algum momento a gente tem que realmente entender, faz parte. Não precisa saber exatamente tudo, mas faz parte. Nós temos também o fator gramatical. Eu sou formado em letras, né? E eu acho muito engraçado porque as crianças, quando a gente está ensinando sobre o sexo dentro da língua, elas não entendem muito, né? Porque é a coisa do jacaré fêmea, jacaré macho, borboleta fêmea, borboleta macho. Você fala, mas não era o borboleto? Não era a jacaroa? Isso. Né? E também existe essa questão aí do sexo dentro da língua, que é importante a gente falar. Tem o sexo na filosofia oriental,
E esses dias eu tive a oportunidade de estar com um terapeuta tântrico, né? E um outro profissional que também trabalha com esclarecimentos voltados para essa área. Eu vou convidar ele aqui em algum momento. Lógico, à vontade aqui, Como, sempre bem recebido. E aí eu achei muito interessante que tanto a filosofia oriental no geral quanto o Tantra, eles entendem o sexo como uma atitude, como uma postura e como uma filosofia de vida. Como se o sexo, dentro da filosofia oriental, ele tem um lado de criação. É uma energia que te impulsiona. Assim como a psicanálise também traz, mas eles trazem isso como o sexo como uma energia criadora. Né? Então, se você canaliza a sua energia sexual para as coisas que você tem que fazer, olha a dica aí, né? Se você consegue jogar essa energia sexual e não torná-la um vício em outras áreas, ou até vício na questão sexual, você consegue administrar muito bem aquilo que você tem de energia e não dispersa. Então, quer fazer um bom trabalho, né? Quer ter uma rotina legal? Aprenda a fracionar, a equalizar essa energia sexual, né? E tenha uma vida sexual ativa e saudável. É importante para a gente construir isso. E aí uma coisa que me chamou a atenção nesse bate-papo que eu tive com essas duas pessoas foi que eles entendem, principalmente o Tantra, o corpo inteiro como um órgão sexual. Já pensou, João? Você todo seria um pênis. Bicho! Que loucura! Que loucura! Fazendo a brincadeira aqui, o pescocinho aqui, ó. Seria aquela dobrinha aqui, ó. Aquela área mais sensível. Pois é. Já pensou o carinho na cabeça aqui? Vixe, rapaz! Aí deixa o velho louco. Mas é disso que a gente tá falando. É exatamente isso. Os estímulos, né? Várias partes do corpo, né? Rapaz, eu fiquei fascinado com isso, porque eu falei, cara, quando a gente entende isso mesmo, imagina, né? Que eles falam de um prazer descomunal, um prazer que a gente não consegue nem imaginar. Se o nosso corpo consegue mesmo ser todo um órgão sexual, qualquer coisa que a gente faça, né? A gente vai sentir bastante. Vai sentir. E quem é que não quer sentir isso, né? É porque a gente fala, fica muito no padrão, né? Eu gosto de falar, tá falando do sexo, né? Talvez posições, aquelas coisas, você não busca outras formas de prazer, você fica preso só naquela, né? A ideia do nosso programa é essa, a gente despertar isso nas pessoas e entender que sexo talvez não é só o ato, né? Igual você falou, talvez durante o dia você tá mandando mensagens ali, tendo aquela conquista, né? Fazendo ser uma coisa mais prazerosa, porque as pessoas, pelo menos o que eu percebo muito dia a dia conversando, é que as pessoas usam o sexo como descarrego, né? Tô estressado, vou lá, e aí vem essa parte que é bacana, por que não usar pra parte criativa, né? Pra parte de Eu não de tô vendo estimular. pra descarrego, não. Mas boas pessoas falam que tô estressado, não sei o que, então assim, né? Acaba que não aproveita Eu o gosto ato de da brincar. Eu sou meio brincalhão, sabe? É? Brinco, né? E qual é a brincadeira que você gosta mais, irmão? De sexo. Eu gosto de brincar. O sexo inteiro é uma brincadeira, então, João. É a voz da É um parque de experiência. diversão que você tem na sua frente. Essa eu vou anotar, rapaz. Essa eu vou botar aqui. O sexo é um parque de diversão. Na sua frente. Hoje você fala que sexo e a arte, cara, como é que se mistura isso e ou eles correm a sala junto? Como é que funciona isso aí? Cara, o sexo e a arte, como a gente fala do sexo como energia criativa, não tem muito como separar, né? Tanto é que a comédia, que é o gênero, eu considero o gênero artístico mais difícil de fazer, porque fazer outra pessoa rir, o tempo, já pensou? difícil. Sabe aqueles stand-up que tem uma hora de difícil. duração e você tem que ficar fazendo a pessoa rir pelo menos de 20 segundos, assim? Não, e outra coisa, hoje ainda tem vamos dizer assim, algo mais agravante, porque tem a questão do tudo pode ser ofensivo, né? Então o gordo é ofensivo, o magro, não sei o que, então o cara tem que ter uma certa sutileza aí hoje para poder estar fazendo as pessoas rirem mais ainda, né? Mas é interessante, Thiago, porque assim, além desse limite do humor que as pessoas colocam, o sexo é quase um coringa na comédia. Você fala de sexo, as pessoas começam a rir. Você manda um pau no meio de uma apresentação, as pessoas Já ri começa a por causa soltar. do pau. Aí, ó. O reflexo é imediato. É porque, cara, é um momento de catarse, de liberação mesmo. Isso. Né? Imagina, você não consegue falar com seu cônjuge sobre isso, com seu parceiro, sua parceira,
não consegue falar com algumas outras pessoas porque sabe que vem uma crítica. Então, quando você vê a identificação no teatro e o humorista falando exatamente aquilo que você vive, né? Eu lembro do stand-up do Afonso Padilha no YouTube, né? O especial dele. Agora eu esqueci o nome do especial. Acho que é tá difícil ser adulto, tá complicado ser adulto, uma coisa assim. É, um negócio assim. Que é muito legal. E aí o ponto alto que ele deixa como uma cereja do bolo da apresentação dele é o tal do cunilingue. Cunilingue. Você sabe o que é cunilingue, João? Sei lá. Você nunca fez cunilingue, João? Não, quem que não faz? É isso que eu quero saber. Tá com vergonha, Quem que não faz? Né? Então, Tem certas coisas, gente, o doutor está falando aí, mas tem certas coisas que o casal só faz mesmo nas quatro paredes, escondidinho, né? São certas coisas que com o tempo a mulher vai se abrindo, vai se soltando e o cara vai ensinando, né? E mostrando, né? Então são certas coisas que... Tem coisas que a gente não pode falar aqui, né? Ao vivo e a cores. Mas ele, como tem a frase, como é que eu falo, meio escondendo o que é mesmo o original, ele pode falar. Eu não tenho, então eu não posso falar, né? Tem que ficar quieto. Então, vamos ouvir. Eu já falo português sério. Aí vamos saber o que é o curilingue, né? Que a gente pode pensar um monte de coisa, né? Vamos ver. rapaz, é porque a palavra já é autoexplicativa. É a junção de duas coisas, de dois órgãos, aí, duas áreas do corpo. Mas o cunilingue, né? O vulgarmente chamado cunilingue, é o conhecido também como beijo grego. Uhum. A famosa língua no ânus. Isso. Ixi, rapaz, aí Isso é bom demais. A gente que gosta aí, João. Oh, rapaz, você não me decepciona a nunca, hein? bichinha sobe e desce que nem lagartixa na parede, assim. Tchaca, 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 né? E tem técnica, cara. Tem. Tem muita Se o técnica. cara não tiver experiência, meu irmão. E eu quero um dia até falar sobre isso. Eu quero um dia abordar a questão do sexo anal, né? E vou trazer aqui umas dicas, principalmente para as pessoas que gostam de experimentar esse cunilingue. É até um negócio da língua meio fazendo Isso. Rapaz. Que faz o usinho, né? Eita. Que faz a coisa da experiência. Que faz Esse a cara vai cosquinha. fazer eu ir pra Santo Antônio hoje, viu? Ó, a gente tem aqui uma fala do nosso ouvinte, o Wagner Faustino, que é um grande parceiro meu aí, também é psicanalista, falando que o sexo deveria ser uma questão do cotidiano, a gente devia rir, porque rir deixa o sexo mais leve, né? E quem não quer leveza na vida, né? É o que sim, a nossa proposta quando a gente começou com essa ideia do sexo, exatamente, a gente desmistificar isso, né? Se tornar uma coisa popular. Já teve um relato aqui, por exemplo, eu tive já um relato de um ouvinte nosso que conseguiu tirar esse bloqueio, falar com o filho, através da abordagem que a Bia comentou aqui. Então, assim, a gente tem que começar a conversar sobre isso, porque você falou, tantos traumas de nós adultos, se surgiu lá atrás, talvez pelo que falou, experiências não foram positivas e talvez não foram conversadas ali. E a gente tem que entender que faz parte, tem que conversar sobre isso no dia a dia. É o que a gente fala aqui, a gente conversa talvez aqui na rádio, a gente conversa com o nosso cara no bar, com um amigo que você nunca viu, mas nunca fala com a pessoa que você deveria falar, né? É igual você falou, que passa, quando você comentou ali, cara, quantos anos você fica fazendo a mesma coisa com a pessoa que a pessoa não gosta daquilo e você acha que a pessoa gosta, né? Talvez um pouco, uma virada de chave ali, uma conversa, você direciona para a coisa correta, que vai ser bom para você e vai ser bom para o outro. Você vai canalizar sua energia para aquilo que é prazeroso para ambos. O que às vezes falta é, você faz uma coisa que você acha que o outro gosta. E o outro não gosta. Talvez falta uma conversa, não gosto disso, acabava que você também não gostava ali, você fazia porque achava que o outro gostava. Então, às vezes, falta esse alinhamento, né, no diálogo para se sentir na cama também. Eu vejo que se percebe muito isso, o que eu gosto. Então, eu falo, o que você gosta? Porque aí você vai achar, não, beleza, na hora lá, faz, na hora que eu não gosto, fica feliz e pronto. Esses dias, eu fui cheio de perguntas pelo meu filho mais novo. Ele tem 16 anos, né? E arrumou uma namorada de 19 anos. Seu filho? É. Sim. Aí eu falei pra ele, olha, você não tem que se preocupar, você tem que soltar. Ela com 19 anos, ela já tem experiência. Entendeu? Ela já sabe a maioria das coisas. Então você não tem que ter vergonha, né? Porque ele era um menino caseiro, vivia mais dentro de casa. Agora que ele começou a se soltar um pouquinho, né? Sim, sim. Aí eu falei pra ele, não se preocupe não, que tudo
Você vai aprender. Vai. Vai. Ah, ele tem muito tempo para aprender, muita experiência para gastar aí. E a mãe dele, que isso? É isso que você fala pro menino? Eu falei, não, daqui a pouco a menina tá grávida. Eu falei, não, não é assim não. Eles sabem se cuidar hoje em dia. A gente tem que reforçar esse lado de sempre usar preservativo, se cuidar, e não é nem só pela gravidez, né? Pela questão das doenças, das DSTs, né? Das doenças. Mas é sempre importante deixar bem clara essa questão, mas quando a gente está seguro, né? Quando a gente tem a segurança no parceiro, conhece o parceiro, que é uma das melhores formas de se relacionar, a gente pode brincar bem à vontade, né, João? Pode, é bom demais. Tome cunilingus, né, João? Tome cunilingus. Mas é interessante essa parte da... Eu já tome um azulzinho. Tá certo, não é não. Uai. Se tem algum problema, tem que resolver. Não, o negócio é azulzinho fazer. não é só... Você está pensando que é só pessoa com uma certa idade que toma azulzinho? Não. Não, Um amigo meu que é dono de uma farmácia aí, que inclusive a gente fala dela aqui toda hora, disse que mais não é tanto terceira idade que vai comprar, não. Diz que é mais jovem que vai buscar. Eu falei, uai, fracassou? Na minha época não fracassava, não. Mas você está falando que sempre está relacionado à arte com o sexo, né? Tanto na música, no teatro, na televisão, né? Tem essa questão, essa mistura, né? E muitas vezes assim, eu vejo que quando vai para a arte, vai mais para o lado da comédia, né? Da diversão, da brincadeira ali, da coisa mais, vamos dizer, mais escrachada, né? Por que será que é mais fácil fazer dessa maneira ou o lado mais sério, mais complicado? Olha, a gente pega algumas coisas assim, de filme de suspense, e se a gente for analisar do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista terapêutico, a gente vai ver que muitos problemas são tratados de uma forma mais superficial ali dentro da região sexual. Então a gente tem a construção de um personagem, lá no início passa a cena dele sofrendo algum tipo de castração, né? A mãe ou o pai não permite que ele tenha contato com alguma coisa. Quando ele toca pela primeira vez no órgão genital, ele é reprimido. Então, num plano de fundo, isso é tratado, né? E aí a gente tem alguns personagens que tem lá na frente uma atitude negativa, que se torna um vilão, coisa do tipo, ou até o mocinho que é travado, o herói que não consegue se desenvolver, tem questões mal resolvidas sexualmente. É porque isso, como o objetivo não é focar na questão sexual, acaba ficando meio como plano de fundo, mas existe muito isso, né? Principalmente nos filmes de suspense, algumas comédias românticas também que tratam sobre sexo, existem muitas comédias românticas aí. A série American Pie é um ótimo exemplo disso, né? Pra quem gosta aí de besterol, eu super indico. Eu mesmo já assisti com a minha namorada toda a série. Eu acho bem interessante. Algumas coisas lá são bem divertidas, e aí a gente curte esse momento divertido, legal, descontraído com a parceira, né? Eu lembro saindo só um tiquinho da arte, porque eu lembrei de algo que você falou, da comunicação. Quando eu estava solteiro há alguns anos, eu conheci uma mulher e ela já experiente, né? Eu esperava que fosse experiente pelo menos. Conversando com ela, eu perguntei para ela, né? Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela é: o que você gosta? E ela não soube me dizer. Ela travou literalmente. Ela falou assim: nunca me perguntaram isso. Então, assim, uma mulher com mais de 30 anos e nunca tinham perguntado isso pra ela. Acontece. E aí eu falei: cara, então vamos parar tudo. Não é nem momento de fazer nada, então. Vamos conversar aqui. Eu vou começar a lhe ensinar, então. E aí eu falei: não, ela que me ensinou, muito pelo contrário. Só que por não terem perguntado isso pra ela, meio que, vamos entender que ela fazia no automático, sabe? Ou ela deixava os caras fazerem como eles sabiam e não se manifestava muito. Do jeito que ela queria. O que tem de mulher aí, João, que finge orgasmo, né? Tem. O nosso ouvinte aqui falou que tá faltando uma voz feminina, uma fala feminina no nosso papo. Bom, a gente pretende convidar algumas mulheres aqui para falar um pouco mais nessa questão, né? Hoje a gente está só meio que explanando um pouco mais sobre sexo, trazendo algumas provocações para a gente começar esse início de quinta-feira já com algumas coisas interessantes, né? Algumas informações. E voltando para a questão da arte. A arte também tem muito lugar na música, né? A gente tem muitos compositores que falam do sexo de uma forma mais
lúdica, poética, né? Então a gente não fala propriamente do ato em si, mas toda a construção do ato. Eu gosto de um compositor em específico, que é o Zé Brito. Já ouviu o Zé Brito? Eu gosto do Mr. Catra. O Catra? Ah, meu... Ué... É não, João? Tem... Ué, Thiago, legal, gostei do que você falou, porque assim... Pra isso, né? Pro sexo, né? Não, mas é porque a gente desce a lenha... Ele teve. Então a gente a gente às vezes desce a lenha na questão do sexo, do funk carioca, mas eu acho, nesse sentido, aí é opinião minha, né? O funk carioca como uma forma de catarse da sociedade, uma forma de expressão da sociedade. A gente tem o sexo como um tema tão importante que a gente debate tanto, então eles trazem isso na forma da arte, que eles constroem dentro da realidade da periferia, e mostram pra gente, né? Hoje já não é tanto periferia, existe um lado bem pop do funk, mas que não é à toa, né? Que os bailes estão aí cheios, as pessoas vão pra dançar, curtir o batidão até hoje, né? Então, é interessante, tá falando da música, mas a música também pode ser um estímulo sexual, né? Tá falando do funk, você falou do você acha que nesses MPB. Você acha que nesses batidão, quantas meninas e quantos meninos fizeram sexo? Ixi. Os bailes funk, eles têm muito disso, né? Dessa liberação sexual. O que eu acho interessante nisso aí, João, é que isso mostra um lado da sociedade que muitas vezes a gente não quer ver. Né? Se a gente, que eu falei aqui a realidade. É a realidade, a questão psicanalítica que eu falei aqui no início, das coisas que a gente faz, se a gente não tivesse ninguém olhando, o que a gente ia fazer, João? Quem é você de verdade? Né? Quem é você de verdade? Você não iria num baile funk, pelo menos não se sentiria tentado a fazer alguma coisa? E se tem cara que deve no chão descendo lá, moça? Então, eu acho assim que, João, nem cabe tanto uma crítica mais pesada a isso, porque eu acho que a verdade nua e crua ali naquele momento, sabe? E isso serve muito pra gente entender como a sociedade funciona. A arte tem esse lado de mostrar as outras faces. Agora, Hudson, você falou uma coisa agora, vem uma coisa na minha mente, né? A gente tá falando que boa parte dos traumas que nós adultos temos vem da infância, talvez do reprimo sexual, alguma coisa ali. Será que futuramente vai ter menos pessoas traumáticas? Porque o sexo tá desbanjando aí, né? Os jovens hoje, a música, tudo. Será que eles estão lidando com uma forma mais natural isso aí? O que você pensa nesse sentido aí? Eu vejo realmente agora. Porque hoje tudo da música, hoje o jovem é putaria, não sei o quê. Eu não sei se falam tanto ou só dançam, não sei como é que funciona, que não é nossa vibe. Mas será que vai ter pessoas menos traumáticas por causa disso? Olha, isso é muito interessante mesmo, porque eu venho fazendo alguns estudos em relação a isso e tenho compartilhado isso com outras pessoas, outros profissionais, e a gente chegou à conclusão de que nunca a gente teve na história da humanidade uma liberação tão grande, uma liberdade, né, tão grande para falar sobre sexo e para demonstrar também o sexo, né? Hoje aí os aplicativos de relacionamento estão lotados de gente que discretamente ou às vezes até abertamente procura quase que sempre com esse lado mais sexual, né, satisfação sexual. E hoje, antes a gente tinha até como eu falei, um lado mais discreto, né? Hoje as pessoas admitem mesmo, eu estou no aplicativo porque eu quero encontrar alguém, tanto homem quanto mulher, independente do gênero, tá ali, tá tentando ser feliz, encontrar o que tanto procurou, buscou ao longo da sua vida, né? Eu acho isso extremamente válido e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, de pessoas que, por estarem vivendo uma realidade tão livre, tão, às vezes, até caótica, valorizam demais a relação a dois, sabe? Aquela galera que nada na contramão, que está contra a maré, que fala assim, olha, porque a gente está vivendo um monte de relação louca aí, as pessoas querem só fazer sexo, querem só transar, e tá difícil encontrar uma pessoa que quer um relacionamento sério. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Eu em consultório escuto demais, principalmente mulheres acima dos 30, né, que já estão buscando a consolidação de uma vida, tem o relógio hormonal ali, dando alguns sinais, né, a pessoa quer constituir família,
E aí tem toda uma carreira, toda uma vida. Eu trabalhei com coaches também, coach de relacionamento, tem a Luísa Vono que trabalha muito isso. As mulheres preocupadas com esse desenvolvimento. Por quê? Porque elas entendem que apesar dessa liberdade toda, existem poucos caras que estão bem resolvidos com a questão sexual, que estão prontos para um relacionamento, que conseguem falar disso de uma forma aberta e ter esse nível de conexão que é necessário para ter uma relação a dois duradoura, né? Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, Thiago, que muito em breve a gente vai ter uma geração mais preparada, mas a gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa dessa loucura, desse caos, aquela teoria da ordem no caos. Em algum momento as pessoas vão começar a entender que elas não podem viver essa loucura pura e simplesmente. Elas vão começar a pensar mesmo, olha, a gente já chegou no limite aqui e agora a gente tem que se organizar. Talvez também dessa onde você experimentar tudo, você vai entender o que é bom pra você, né? Perfeito, você perfeito. Experimenta tudo ali, aí, pô, gosto disso aqui, gosto mais daquilo ali. Então você começa a entender que é você. E aí passa, acho que o sexo é muito isso, você se conhecer o outro, essa relação. Porque a gente tá aqui falando sobre sexo, mas até que fim não definimos o que seria, né? O sexo em si, né? E eu acho que é essa busca, e o que é bacana, não existe uma definição, pra mim, não existe uma definição clara. Por quê? Porque é uma relação individual, querendo ou não. Ela transmite para o outro, mas também passa por você. Igual você fala aí, as mulheres chegam tentando que é uma coisa diferente. Que é talvez uma estabilidade, o homem já quer uma aventura, então assim, que cada um busca. E o que é bacana, não existe nada errado. Você pega um site de relacionamento hoje, tem Tinder, tem não sei o quê, tem site, por exemplo, para garotos de luxo, tem site de menina nova que é no cara velho. O bacana é que tu encontra de tudo. E eu, pra mim, Thiago, não tem nada errado. Eu acho que se você tá se sentindo feliz dentro daquela situação, quem sou eu pra falar que tá errado, né? Não, amigo Hudson? Seria mais ou menos, eu não sou terapeuta não, mas eu fico na minha mente louca aí. O Hudson, ele é terapeuta, ele é músico e é escritor, viu, gente? E ele é cantor também, o cara compõe as músicas massa, bacana. Cantor, lógico. Se ele é músico, ele é cantor também. Não, né? tem gente que pode ser músico e não pode escrever, né? Eles tocam só guitarra, toca baixo, toca só alguns instrumentos. E também, né? Então o Hudson é tudo isso, viu, gente? É uma pessoa que nós temos aqui no programa que eu vou te falar, ele deveria vir toda semana. Toda semana, porque o papo com ele é bom e passa a hora rápido também, né? Toda conversa é boa. Toda conversa boa passa bom. Então vamos continuar a câmera, que é uma parte boa, né? Onde ficam as curiosidades do sexo aí, cara? Antes disso, tem uma fala aqui da nossa ouvinte aqui, @diragran72. Sexo, uma mulher, uma voz feminina, muito importante aqui, ó, atendendo a pedidos. Aí agradecer a primeira participação, vamos lá. Sexo, mais do que o ato em si, é parceria. Uma troca de energia onde buscamos o prazer e entre quatro paredes tudo vale desde que combinado. Achei sensacional isso que ela falou, porque ela sintetiza aqui tanto o lado da interação sexual física que a gente falou, da troca com o parceiro, que é a energia sexual que a gente tem, essa troca de energia, como ela falou, que vem do Tantra, a gente fala muito disso na filosofia oriental, a relação da intimidade dentro das quatro paredes. Então, assim, muitos pontos que, obviamente, dentro do que a gente está falando, a gente precisa ter uma resolução, ter uma clareza para tratar de forma natural. E assim, o que eu acho mais interessante é o final que ela fala, né? Desde que seja combinado, né? Então, assim, aqui a gente fala da comunicação, você tá em sintonia com o seu parceiro. O que você gosta, o que não gosta? Uma coisa diferente hoje? Porque a partir do momento que ambos concordam com aquilo, eu entendo que os dois vão se dedicar mais, vamos dizer assim, vão viajar naquela ideia, por exemplo. Então, assim, cada um tem uma experiência. Eu falo que não existe nada de errado. A partir do momento que ambos conversem, outra coisa. Tem que se falar. Fala o que você gosta, fala o que você não gosta. O que acontece? O outro vai perder tempo fazendo uma coisa, eu falo, vou voltar àquela fala. O outro vai perder tempo fazendo aquilo que acha que o outro vai gostar, sendo que nem ele gosta, certo? Que ele vai focar naquilo que os dois sentem prazer. Então eu acho que não pode ter tabu nisso. Tem que se falar, tem que se conversar, e tudo é válido a partir do momento que ambos aí se concordam com a ideia. Pô, vamos fazer tal coisa? Vamos lá. Eu acho que ela falou isso, é uma parceria mesmo, né? No dia a dia da conversa, de troca de olhar, e vai, né? Como é que é? Da linguiça coringa lá, não sei o que lá. Eu acho que é bacana, enfatizar isso, que tem que ter essa conversa de diálogo dentro do casal e eles se combinarem ali, cara. Tem. Tudo é válido. Perfeito. Uma vez, só um ponto aqui, uma mulher achou muito estranho quando eu falei pra ela que eu tava com dor nos testículos.
que a gente tinha tido aquele primeiro encontro, a coisa tinha esquentado, mas não tinha rolado nada. Aí eu comentei com ela que eu tava morrendo de dor nos testículos. Ela falou, mas isso não tem nada a ver. E aí eu fui explicar para ela toda a questão do acúmulo, né, do sêmen e tal. E aí ela foi pesquisar e achou fantástico. A gente achou um site que eu vou até recomendar aqui, que é o Casal Sem Vergonha. Um blog muito interessante, muita coisa a gente encontra lá, viu? Vou ver. Se a galera quiser aí... Casal Sem Vergonha, vocês no Instagram aí, vocês do Lativo FM 98.1. Entre lá e se descubram mais, conheçam um pouquinho mais do mundo sexual. Eles têm e-book também, mas vamos lá para curiosidade. Bora lá, curiosidade. A gente vai ter curiosidade, então... Sexo emagrece? Emagrece? Sexo emagrece, João? Ah, eu magrinho. Bom, assim, há controvérsias, né? Tem gente que fala que emagrece, tem gente que fala que não Ou emagrece. engorda, né? No final do mês, né? Depende, o cara se enche de cerveja antes, se alimenta que nem um doido, o que quer que o sexo emagrece? Ele Emagrece. não vai nem conseguir. É, Se ele ué. tiver nessa... Eu acho que sexo emagrece. Você acha? Não, é um esporte também. É tipo um esporte, não, né? Sei lá, estímulos vai mexer com os músculos, né? Tal. Olha, eu acho. Depende do sexo, emagrece. Tem sexo que você soa mais, não soa não? Tem. A Tem revista... uns que deixa o cara suar. Isso é importante, viu? Ó, a revista Veja fez uma matéria falando sobre os benefícios do sexo e aí tira essa dúvida, né? Se o sexo realmente emagrece. Eles fazem uma comparação aqui interessante. Que durante o nosso dia, nós sabemos que precisamos de mais ou menos 2.200 calorias para que a gente possa aguentar o dia de uma forma legal, né? Sem maiores prejuízos. E aí, se a gente for fazer uma relação, nós precisaríamos... O sexo, a relação sexual em si, gasta de 100 calorias a 300 calorias por relação, dependendo da intensidade. Pô, então, só isso, achei que era mais. Rapaz, mas isso é coisa pra caramba, né? É pouco não. Então, se a gente precisa pra gente queimar 2.200, ou seja, as calorias de um dia inteiro, a gente precisaria de mais ou menos 3 relações sexuais por dia ao longo de 7 dias na semana. Ou mais relações... No domingo você consegue isso? Hã? No domingo você consegue isso? Depois da macarronada, depois da Fórmula 1, depois do futebol. Cervejinha. Você consegue isso? Ah, você fala só um Aí domingo? você tá perdendo bastante. Ai, Jesus, cara. Então é mito quando os caras falam que não dá, né, João? Você que é experiente, o que você acha? Dá 2 sem tirar. E aí, João? Não, isso aí não é todo mundo, não. Não, é possível, mas aí Mas não é todo mundo. Vamos pensar, vão ser pelo menos Curiosidade. vão ser tipo 600 calorias numa relação. Uhum. Rapaz, isso é quase um Um quarto. jogo de futebol. Um quarto aí do que você consome de Se calorias fazer no dia duas- sendo queimado. Fazer 2 tem que ir no restaurante comunitário repor. Porque hoje lá é 1.200 e poucas calorias. É verdade, tá vendo que eu fui? O prato proteico. Ah. Tá vendo? O João é inteligente, os caras voltam a experiência aí, ó. Aí, pessoal, pra... Então, sexo ele emagrece. Ele emagrece dependendo da proporção que você vai fazer, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Ou você come ou você faz sexo, você escolhe. Sexo é igual academia. Você quer resultado, você tem que fazer todo dia. É, verdade. Ó, Isso é boa. sexo, até rimou. Sexo é igual academia, você quer resultado, vai ter que fazer todo dia, né? E fazer com... Tá indo pra academia, João? Eu? É. Hoje eu vou. Você vai malhar. Hoje eu vou malhar 300 até calorias. 6 horas da tarde. 300 calorias, então, João. Hã? É até legal fazer com o crush, né? Uma conquista, né? Manda no WhatsApp, boa noite, tudo bem? Tá disposta a gastar 300 calorias aí, não sei o quê. Eita! Aí, ó, já dá uma rimadinha pro crush. Vai depender Rapaz, do agora, serviço sabe o que eu dela. pensei? Eu falei, até pensei em falar com a minha namorada. Eu falei assim, agora, cada cheeseburger que a gente comer tem que ser Foi levando nota. tem que ser uma relação baixar as intensa calorias. aqui. Você imagina que tá fazendo dieta, então. Hã? Eita, Aí é nós. ruim, né? Quem? Se for comer cheeseburger, né? Vai ter muita caloria pra gastar. E quem Tem. faz dieta? Tem. Ixi, aí vai, Mas funcionar não. Isso vai ter aqui que racionalizar a parada, vai ter que racionar a parada aí. Bom, e aí, para finalizar a nossa curiosidade aqui, eu vou falar dos 15 benefícios que o sexo traz.
Vou só citar aqui, tá? Beleza. Aí vai Bom, batendo... mas o João vai confirmar, porque o João é um cara experiente. Ele vai falar sim ou eu não, sou João. experiente. Vai lá, começa aí e ele vai falar sim ou não. Vai batendo teu checklist aí, ó. Queria mandar um abraço pro William Mendonça aí, que entrou aqui. Show de bola. Já colocou sua participação aqui pra gente. Abração, William, meu irmão, né? Fez parte aí da minha vida artística pra caramba. Obrigado, vamos lá. Benefícios do sexo. Maior disposição física para atividades, porque é uma atividade física, né? E aí, João? É isso mesmo? Tem benefício? Tem benefício. Não, você tá... Tem ou não tem, João? Tem, ó. Mas não foi uma fala muito disposta eu essa não, achei João. que- Hã? E tá faltando um feijão aí. Tá faltando Tá, feijão? tá faltando uma disposição aqui. Então diz Rapaz. aí. Diz aí. Então, reduz o estresse. E como? E como, né? Mas, João, você tá meio estressado ultimamente. Tô percebendo que você não tá legal, não. Né? Graças a Deus as coisas estão melhorando. Ó, coisa boa. Mais uma participação aqui da nossa Diregram 72. Sexo emagrece? Depende do parceiro. Se for só 5 minutos, acho que não. Ih, 5 minutos embora. Esse aqui é uma indireta. Aí Ó. vem estresse, vem Ixi, tudo. vamos torcer para que não seja uma indireta, né? O povo aqui se abrindo. Obrigado pela participação Você tá mais uma vez. querendo falar direto pra mim? Eu só o treinamento, o aquecimento leva mais de meia hora o aquecimento. O aquecimento é de lascar. Esse povo aí. Vamos lá, próximo, Woods. Então, faz bem ao sistema cardiovascular e ao sistema Faz. cardiorrespiratório. Aí faz. Né? Melhora a vida em casal, porque cria aquela intimidade que a gente comentou aqui. Beneficia a imunidade, porque tem a produção de um anticorpo chamado imunoglobulina, que é o IgA, pela Universidade de Stanford. Olha que interessante, eu não sabia dessa, fiquei até impressionado. Atua na autoestima e como, né, João? Uhum. Pessoas se Tem sentem direto, muito mais... João? Pra você? Não, Eu acho que vão estar com a autoestima baixa. Não, né, muito gente? pelo contrário. Você que tá Rapaz, ultimamente, sou eu não. João tem autoestima lá em cima, gente. Que é isso? Sei não, João. Eu quero chegar Da idade no dele? ponto dele aí, ó. Aí, João. João, vamos dar, daqui a pouco você vai ser terapeuta nosso, João. Aí, ó. Vamos fazer quinto sexo com o João, terapeuta. Coach do sexo, Sr. João. Vamos Já lá. empolgou. Até engasguei com a água. Vamos lançar essa hashtag aí. Hashtag João Coach do Sexo. Ó, atividade física promove relaxamento, né? Melhora o sono. Melhor sono é importante também. Tem estudos que indicam que evita o ronco, diminui o ronco. Olha que interessante, né? Alivia a dor, porque é um analgésico natural. Então, bater a cauda de cabeça, né? Fica a dica. Mas isso é legal, então, hein? Se você tem dor de cabeça, fala, não, aí que tem uma solução. Que antes é o contrário, mas fala, não, dor de cabeça, não sei o que. Fala, não, tem um remédio bom aqui, ó. Não, João? É só perguntar em quais da cabeça que tá com dor, né? É tipo isso. Melhora o humor, né? A gente riu aqui pra caramba. Só de falar tá divertido, né? A gente não falou aqui que Alguém lançou... falou desde o começo. lançou um pau no meio do negócio, a galera já Todo ficou... mundo riu. Todo mundo riu. Beneficiar a memória. Essa eu não sabia, né? Porque está estimulando, estimula a criação de novos neurônios durante a relação sexual, de novas sinapses, e aí achei muito interessante porque previne o Alzheimer, né? Pois é, interessante, Então né? esses pessoal que teve Alzheimer não gostava do Não negócio. quer dizer nada, não. Não. Fala isso não, quem Pois sabe. Bom, ó, mais uma aqui. Faz bem para a pele, principalmente na mulher que tem o estrogênio, que é, Olha né? só. A transpiração é importante, limpa os poros, muito importante. Traz algumas referências de prazer à hipnose. Na hipnose isso é muito interessante, tá? A gente está no consultório e muitas vezes a gente tenta trazer a sensação corpórea de prazer. E às vezes a pessoa não associa ao sexo, que é um dos melhores lugares para a gente poder trazer essa sensação, né? Então, um sexo bem feito uma transa bem feita constrói boas referências sexuais. Então, se em algum momento, vou até uma dica aqui, uma técnica, se em algum momento tiver pesado, tiver ruim, tiver um estresse no dia, fecha os olhos, mentaliza aquela relação com a parceira, sabe? Aquele momento gostoso
E não tem como, eu posso te garantir. Vai vir aquele sorrisinho no canto da boca, vai vir aquela sensação gostosa, mesmo que seja só um E pouquinho. como vem? Ixi, na hora que você lembra, então já... perigoso até dar uma... É. né? Mas é importante. João, fecha o olho e lembra. Velhos momentos. Ué, na masturbação a gente não usa tanta mente? A gente não... Eu tava falando sobre isso no programa anterior, né? Lembra que tava falando? Né? Tem um amigo meu que ele fala assim, mas é tão gostoso no chuveiro, ele fala. Melhor pessoalmente, né? É. Melhor junto Ele com o falava parceiro, a isso, parceira. Mas, sei lá. Bom, é uma questão importante, né? A gente utiliza, como a gente sabe que a nossa mente tem esse potencial de criar, durante a masturbação a gente faz muito isso. Saber que existem mulheres, principalmente, que são anorgásmicas, elas não sentem orgasmos, não chegam ao orgasmo, é um problema que a gente trata muito na hipnose. Existe um ramo da hipnose, um nicho da hipnose, que se especializa em mulheres anorgásmicas. Caramba, não sabia isso, não. Um dia eu quero falar sobre isso, mas tem um tempo melhor, porque eu vou falar de técnicas que a mulher pode usar em si, né, fazendo auto-hipnose, utilizando autossugestão, e até ensinar o parceiro a utilizar para quebrar essa resistência que às vezes é criada por conta de alguma questão não resolvida no passado. Certo, também Então, tem isso. fica a dica aí, acompanha a programação que muito em breve a gente vai trazer essas dicas. Show de bola, né, João? Estamos aí quase no final do nosso programa. Tinha finalmente 8.1 passando a régua aí no nosso quadro Quinta do Sexo. Estamos aí de 15 de cursos e com a Bianca na próxima semana. Cada um com metodologia, uma forma de falar e trazendo essa conversa pro dia a dia aí, pra tona, pras conversas, pro dia a dia do pessoal. Mas, Hudson, você perguntou pra todo mundo que é sexo. E pra você, o que é sexo, cara? Cara, eu, depois de muito ter pesquisado, depois de todas essas referências de anos de construção de terapia, eu entendo que o sexo é uma coisa muito particular, sabe? Tem gente que... Existem as pessoas que são até assexuadas, que não sentem um prazer sexual, e aí canalizam isso em outros tipos de prazer. Então a gente não pode falar que o sexo é só a relação. Existe uma energia que ronda toda a relação sexual, que é uma atividade mental, né? Então vamos pensar o sexo como uma atividade mental que é criada a partir de uma conexão a dois, e aí gera a liberação de hormônios, né, da bioquímica no sangue, promove a sensação de prazer e cria novos laços, novas interações sociais, nos fazendo, digamos, aprimorar e aumentar o nosso repertório de vivências. Certo. Tentei falar alguma coisa aqui, não sei se... Não, mas eu acho que é o que você falou. Muito, Não, mas é o que ele bom. vem falando. O sexo, ele é particular. É cada um é cada um, né? Fazer o quê? Ele tá falando que esses dias, tá com um colega meu falando que tem gente que tem que ir lá, o amor pelos objetos. Como é que é o nome daquilo lá? Amor pelo... O cara quer casar com uma bicicleta. Ixi, eu já vi... Foi até liberado, acho, na França, na Espanha. Eu esqueci o doido nome isso correto. aí. Tava na mesa. Isso aí não é casamento, isso aí é loucura. Uma cliente falando sobre, mas é desse jeito, mas foi liberado. Tem gente que gosta, que ama a bicicleta, não sei o que, casar. Você é o ponto que chega, né? Mas, Urso, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, cara. Seu livro aí, divulga seu peixe também. Beleza. Então, galera, só uma última coisa. Não podemos esquecer do alívio na TPM nas mulheres. Alívio na TPM das Eu dores queria na lhe cólica. perguntar uma coisa. Pode mandar. Um amigo meu, vou falar que nem ele falou uma vez. Um amigo meu, uma vez um bate-papo de barzinho, né? Aí apareceu umas meninas, que todo mundo era acostumado a sair com elas. Aí ela falou, não, aquela menina eu não saio, João. Eu falei, por quê? Ah, porque aquela menina, a última vez que eu tive sexo com aquela menina não tinha orgasmo. E ó, vou te falar, viu, ele deve ter perdido, do jeito que ele falou, deve ter perdido uns 10 quilos aquele dia, né? Se emagrece, né? E nada de vir o orgasmo, né? Aí fomos se explicando, né? Eu não sei por quê, porque tem mulheres, parece que tem isso, né? É mais longo, né? É mais longo. E muitas vezes o cara não tem aquelas preliminares, né? E é onde ele passa dificuldade, né? O cara vai no desespero, né? Achando que sexo é só aquilo, não tem certas experiências, então acaba passando por isso. É a minha opinião, não sei a sua. Ele falou agora, tem mulheres que têm essa doença que não tem orgasmo. Não é isso? Não, até tem, elas anorgasmo, até né? tem, né? Você precisa
a preliminar antes. Claro, mas tem gente que não gosta nem de preliminar, João. Não, tem gente Então, que não gosta. É muito relativo isso. A gente resume isso com uma conversa, né? Uhum. É igual eu Nada falo, melhor que é conversar. igual que a nossa ouvinte falou aí, né? Tem que ser ambos, tem que combinar isso. Eles têm que Tem, conversar. tem. Se gosta, beleza. Se não gosta também, então cada um tem um jeito. Então, Uhum. Aqui tem até uma última participação dela aqui, ó. O sexo não se inicia exatamente no ato, começa nas mensagens de carinho, nas sugestões durante o dia. Aqui vai acabar a live no Instagram e eu já queria deixar então o meu contato, Hoje. né? Tem o terapeuta escritor, tem o meu número, que é o 981776377. Quem quiser marcar alguma consulta, trabalho principalmente com a hipnose clínica. E deixar meu abraço, meu agradecimento a todas as pessoas que participaram dessa live aqui no Instagram. Aí a gente vai terminar aqui o nosso programa. show de bola.